O que são pilhas, né? A pilha é um dispositivo que converte a energia química em energia elétrica. Ela acontece em reações de oxirredução, onde a gente tem átomos ganhando elétrons e outros perdendo. Então tem uma transferência de elétrons. Esses elétrons, né, geram uma corrente elétrica. Então a primeira pilha foi montada por Alessandro Volta, que ela intercalava placas de cobre e de zinco. E entre essas placas ele colocou algumas folhas molhadas com ácido sulfúrico, né, para transmitir a corrente elétrica. E ligou fios em uma ponta e na outra de cada metal. Aí ele conseguiu obter uma corrente elétrica. Essa pilha aqui, esse esquema dessa pilha, foi montado por Frederic Daniel. Então, é conhecida como a pilha de Daniel. O que ele fez? Ele colocou duas celas ou células eletrolíticas separadas. Dentro de um recipiente com uma solução de sulfato de zinco, ele colocou uma placa de zinco. E dentro de outro recipiente com sulfato de cobre, ele colocou uma plaquinha de cobre. Então, dois metais diferentes que têm potenciais de redução diferentes. Então, aqui ele ligou um fio condutor e colocou uma ponte salina. Essa ponte salina serve para a troca de íons, para a reação poder durar mais tempo. Tá? Então, aqui a gente tem uma ponte salina, que vai ter uma solução aqui de um sal, que tem aí íons comuns aqui as duas soluções. O que a gente vai observar aqui? Os potenciais dos metais. Então, o cobre, o potencial de redução dele é 0,34 volts. E o potencial do zinco é menos 0,76 volts. Quem é o maior? No caso do cobre, né? Se ele tem o maior potencial de redução, é porque ele reduz. Então, o zinco oxida. O que ele observou, então, aqui depois de um tempo dessa reação aqui? Que o cobre, ele estava começando a aumentar a espessura dele. Essa placa de cobre começou a engrossar, começou a aumentar a espessura. E essa solução de sulfato de cobre, que tem coloração azul, começou a perder essa coloração azul. O que ele imaginou que o cobre dessa solução estava se depositando aqui na placa de cobre, fazendo ele aumentar de espessura. Já do outro lado, ele observou que a placa de zinco estava sofrendo corrosão. Ela começou a se desmanchar, tá? E ficar mais fina aqui. E que esse zinco aqui da placa começou a se depositar aqui no fundo da solução. Tá? Começou a se misturar na solução. E essa lâmpadazinha acendeu. Então ele viu que está ocorrendo então uma troca de elétrons aqui. Estava havendo uma passagem de corrente elétrica, ou seja, os elétrons estavam passando aqui por essa lâmpada para ela poder acender. Como ele percebeu que o zinco estava sofrendo oxidação, o que é oxidar? Né? Vou colocar aqui o zinco oxidou. Né? O que significa oxidar? Perder elétrons. E o cobre estava ganhando esses elétrons, já que a placa dele estava aumentando. Então, ele reduziu. O que acontecia aqui, então? Já que esse estava perdendo e esse estava ganhando, significa que os elétrons estavam saindo do zinco em direção ao cobre, tá? Então, aqui está o meu fluxo dos elétrons, saindo do zinco, que está oxidando, em direção ao cobre, que está reduzindo. Aí ele imaginou, bom, como os elétrons são negativos, eles são atraídos pelo polo positivo. Ele fixou, né, que aonde ocorre a redução é chamado de cátodo. E onde ocorre a oxidação de anodo. Como são as reações que estão ocorrendo então nessa pilha? Vamos ver. Já que o cobre ele está sofrendo uma redução,
e o zinco está sofrendo uma oxidação, ou seja, o zinco está perdendo elétrons. Então, ele estava na placa, né, como zinco zero, que é substância sólida e simples. E o que aconteceu? Ele começou a se transformar no zinco da solução, nesse zinco aqui com carga mais 2. Para isso, essa carga mais 2 significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, essa reação aqui é a reação de oxidação. Já o cobre da solução começou a se transformar no cobre da placa, que era cobre zero. Então, na solução, o cobre tinha carga mais 2. E começou a se transformar em cobre zero. Para isso, ele ganhou 2 elétrons aqui. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, para a gente ter essa reação de redução. Para a gente achar a equação global dessa pilha, a gente só vai cortar aqui os elétrons, que um perdeu e que o outro ganhou, e vamos repetir o que sobrou de cada lado aqui. Então, antes da seta, sobrou o zinco com carga zero e o cobre com carga mais 2. Do outro lado, sobrou o zinco com carga mais 2 e o cobre com carga zero. Então, o que aconteceu aqui? A minha notação dessa pilha seria: o zinco passa de 0 para mais 2, ocorreu aqui uma oxidação. E o cobre passa de mais 2 para 0, ocorreu uma redução. Aqui eu tenho a notação dessa pilha. Como que eu calculo a voltagem dela? Qual é a quantidade de energia que ela vai fornecer? Então, eu vou pegar os potenciais que a gente tem aqui, né? Vou fazer o maior menos o menor. Quem é o maior? 0,34. O menor, menos 0,76. Então, eu vou montar aqui a variação do meu potencial aqui. O meu DDP dessa pilha vai ser o maior, que é 0,34, menos o menor, que é 0,76. Então, 0,34 mais 0,76, porque menos com menos aqui fica mais. Agora, eu vou somar esses dois valores. Então, o potencial dessa pilha vai ser 1,10 volts. Não chega a uma pilha comum. Uma pilha comum tem 1,5 volt, tá? 1,5 volts. E para uma curiosidade, né, para a gente ver aqui, qual seria a diferença entre uma pilha comum e uma pilha alcalina e uma pilha recarregável? Então, a pilha comum, normalmente ela é feita por um corpo de zinco metálico que é preenchido com uma pasta úmida, que contém normalmente cloreto de amônio, ou cloreto de zinco ou óxido de manganês. E ela tem no meio um bastão de grafite, que é preso no tampo de aço e fica em contato com essa pasta. Essa pasta ela vai fazer o papel de ponte salina, que permite a migração, né, dos ânions, o hidroxilo, e vai ligar ali o eletrodo de grafite no corpo de zinco. Essa pilha ela tem, normalmente, né, apresenta DDP de 1,5 volt, tá? E que é o suficiente para alguns aparelhos, né? Só que pode acontecer algumas reações secundárias que podem diminuir essa vida útil dessa pilha, porque às vezes ela pode ter formação de bolhas ao redor do cátodo e que dificulta essa migração desses íons. E a passagem da corrente elétrica, né, vai começar a ficar dificultada. O corpo de zinco ele pode ser corroído também e deixar vazar esse material, o que pode danificar algum aparelho, né? Então, a gente não pode deixar guardado normalmente essas pilhas dentro do aparelho por muito tempo, né? Usou, se vai ficar parado, é melhor tirar. Essa pilha comum também ela é chamada de pilha de Leclanché. Já a pilha alcalina, ela já foi mais aperfeiçoada, né? Nesses eletrodos, eles usam uma pasta eletrolítica que pode conter também o óxido de manganês, ou óxido de zinco, ou o hidróxido de potássio. Para evitar que aconteçam esses vazamentos, né, da pasta cáustica, esse recipiente de aço é lacrado.
Então, aqui a gente tem a diferença, né, da pilha comum para a pilha recarregável. Aqui a gente tem a pilha comum, tá? Aqui são as pastas, né, de cloreto de amônia, cloreto de zinco e óxido de manganês. Né? Tem uma camada isolante, o cátodo, né, o anodo. Aqui no meio a gente tem o eletrodo de grafite, bastão de grafite que vai ligar o polo positivo e negativo. E um invólucro externo aqui, a folha de zinco, né, um bastão de grafite que a gente já falou, e um lacre de cera, né, cobertura de aço. Aqui na alcalina, a gente tem um revestimento, né, com etiqueta aqui, tá? O eletrólito de hidróxido de potássio, que é uma base, por isso que é a pilha alcalina, né? O cátodo, que é o dióxido de manganês. No ânodo a gente tem o anodo de zinco em pó. E no caso aqui, né, a gente, essa pilha ela é lacrada, né, diferente da outra, da comum, né, para evitar vazamentos. A bateria recarregável ela pode ser de chumbo com óxido de chumbo, ou também pode ser bateria de níquel-cádmio. No caso dessas baterias, a gente liga várias pilhas em série, né, que pode chegar até uma voltagem de 12 volts, por exemplo, uma bateria de carro. Né? O que acontece nessas pilhas ou baterias recarregáveis? Elas, uma hora funcionam como pilha, outra hora como eletrólise. Então, ocorre uma reação de oxirredução para gerar a corrente elétrica e para movimentar, né, o que a gente quiser. Conforme acaba esses reagentes, né, a gente não consegue mais fazer essa reação, a gente coloca para carregar novamente. Então, aí a gente vai fazer o processo inverso, onde a energia elétrica vai produzir novamente esses reagentes para a gente poder voltar a utilizá-los como pilha novamente. A bateria que a gente utiliza também no celular são baterias de íon lítio, que funciona também da mesma maneira, né? É recarregável. Uma hora ela funciona como pilha e outra hora, quando a gente coloca na tomada para recarregar, ela está fazendo o processo inverso da eletrólise.